A pergunta é, conseguiram dar uma olhada na lista? Cara, tem uma questão ali que eu achei ela fantástica, tá? Fantástica. E aí eu quero ver o que o pessoal achou, o que o pessoal respondeu, né? Quando chegar o momento da questão, eu já comento. Perfeito? Então, tá gravando? Tá gravando? Vamos começar a resolver nossas questões. Primeira questão nossa, pessoal. Primeira questãozinha nossa. Deixa eu só me ajeitar aqui. Questão de hardware, falando o seguinte: analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas quanto ao conceito básico e à noção de computadores. Então, 4 assertivas para a gente avaliar, ok? Primeira assertiva: a velocidade de processadores de computadores normalmente é medida em hertz. Veja, tá certo, tá certo. A unidade de medida que define o ritmo, a frequência, né, é o hertz. É claro que os processadores de hoje trabalham na faixa de alguns gigahertz, mas a unidade é hertz, é apenas um múltiplo, tá? É apenas um múltiplo. Então, item 1, gostei, tranquilo, sem mistério. Lembrando que se alguém tiver um questionamento, já aproveita, pergunta, tá? Ou pelo áudio, ou né, se manifesta aí para a gente ver qual é a sua dúvida, tranquilo? 1 tá ok. 1 estando ok, você já vai pegar e riscar, né? Aquilo que não faz sentido. Não faz sentido. 2. O tamanho dos dados armazenados em um computador é medido em bytes. Olha, eu digo que segue a mesma ideia, tá? A unidade de medida é hertz, a unidade de armazenamento é byte. É claro que hoje se fala em kilobyte, megabyte, gigabyte, os múltiplos, mas na verdade a unidade base, né, a unidade primária é o byte, ok? Certo a 2. Certo a 2. E agora? Será que vai dar 3 e 4 também ou parou na 2? Cara, essa 3 é só por uma questão de falta de atenção. Um bit é feito de 8 bytes. Tá trocado, tá invertido. Um byte é feito de 8 bits. Troca lá. Troca e fica bonitinho. Mas do jeito que tá, errado. Ok? Então, 3 não é. Com certeza já não vai ser a letra E, né? 4. A memória ROM do computador é onde são armazenados arquivos em um computador. Na verdade, a ROM só armazena um tipo de informação, que é a tal da BIOS. A BIOS. Os dados onde eu guardo, o local, a memória onde eu armazeno os arquivos do meu computador são as memórias secundárias, o SSD, o HD, e não na figura da ROM. Errado. Questãozinha, acho que tranquila. Resposta aqui para nós, né? Letra D de dado. Perfeito? Pessoal, e aí? Tranquilão? Não tá ouvindo? Lu, você tinha colocado aqui no... Eu estou ouvindo. Agora tá? Mas agora eu estou... Ah, tá bom. Desculpa, perdão. Tá? Mais alguém? Mônica, tudo ok? Tudo ok, Mônica? Boa tarde. Aos demais, Fernandão, Roberta, todo mundo áudio ok, tudo certinho, né? Então vamos seguir. Dúvida nessa primeira? Acho que não, né? A primeira foi bem tranquilinha, bem facinho, né? Tem uma que eu quero ver o que vocês marcaram, tá? Né? Se estivesse aqui em aula, já ia passar a bola, né? Mas tem uma aqui que eu quero ver o que vocês marcaram. E também se andaram pesquisando, né? A2, vamos para 2. Qual o comando é utilizado para mostrar o espaço ocupado por um arquivo e subdiretórios do diretório atual? Então, eu tenho uma pasta, eu tenho um diretório, dentro desse diretório tem vários arquivos e outros diretórios, né? É o que ele fala. Então, o espaço ocupado por arquivos
e subdiretórios do diretório que eu estou no sistema Linux. E aí? Eu sei que com certeza ninguém marcou TCP, que não tem nada a ver com a história. TCP é um protocolo, né, de transporte da internet. grep, que é um nome engraçado, estranho, né? O pessoal lembra que é um comando Linux, mas é um comando de pesquisar. Pesquisar por um conteúdo, uma palavra, dentro do arquivo. E agora? Sobrou DU, DF e free. Free tem a ver com memória, né? Memória, tá? O quanto tem da memória, mas a memória de trabalho. Como é que está o consumo, o uso da memória de trabalho? Que não é o caso aqui. Aqui eu penso uma coisa mais local, tá? Como é que é o espaço que está ocupado do meu diretório? Então, não é free. E aí sobrou DU ou DF? E aí, pessoal, marcar o quê? DU ou DF? DF. É o DU. DU, tá? Na verdade, os dois mostram o espaço, só que um mostra o espaço do disco, que é o DF. O DF é o espaço do disco. E o DU mostra o espaço de um diretório, tá? Quanto aquela pasta está ocupando. Então, realmente, a dúvida, acredito eu, ficaria entre DU e DF, né? Então, e aí na hora de escolher, né, Lu? escolheu errado, né? Era 50% de chance, né? Vamos lá, então, voltando à questão. Veja, então aqui a ideia do DU. O espaço... DF é o quê, professor? Fala? O DF é o quê? Tá, o DU é a nossa resposta, é o espaço do diretório, e o DF é o espaço em disco, o espaço do HD, da unidade. Ah, disco. Da unidade. Tá certo. Ok? Obrigada. Tranquilo. Né? É que associar aqui as iniciais, né? Como os dois começam com D, é ruim. É ruim. Um de disk, né? E o outro é de director. Né? O uso do diretório e né? A ideia da utilização, né? O espaço do disco. Os dois começam com D, então realmente a confusão é grande. Beleza? Tá. Mas a questão que eu quero saber de vocês é a questão número 3. E aí, pessoal? Deu tempo, chegaram a ver? Quem resolveu a questão número 3? Eu não resolvi. A 3, né, usando o LibreOffice, configuração padrão, o usuário digitou 10 do 3. Detalhe, essa é uma questão recente, tá? É uma questão que foi cobrada pela VUNESP, questão recente. Foi digitado 10 do 3, na célula 1 do Calc, e ele entendeu tratar-se da data 10 de março de 2020. Até fica a dica aí, ó. Quando eu dito 10 do 3, você viu que eu não coloquei o ano, né? Só coloquei 10 do 3. Ele vai entender que é 10 do 3 do ano corrente. Então, ele vai assumir o 10 do 3, como a prova foi aplicada no passado, a prova da VUNESP, né? Ele trouxe 10 do 3 de 2020. Então tá, você sabe que o conteúdo da célula, olha lá, o conteúdo tá aqui, né? E está aparecendo por uma questão de formatação 10/mar, de março. Assinale a alternativa que indica o resultado que será apresentado na célula B1 ao se digitar a função num caractere. E aí, meus amigos, o que vocês marcaram para essa? Eu marquei 10. 10. E aí? Quem mais? Tem mais gente com a gente aí, pô. Né? E aí, pessoal, o que vocês marcaram para essa daqui? Alguém marcou 3, aí a resposta letra 3, letra 3, né? Letra 3 é bom, né? Letra B, 3. Outro marcou 10. Juliano, algum palpite? Lu, algum palpite? Roberta? Todo mundo quietinho?
Bem, pessoal, vou ser bem sincera, essa questão me chamou bastante a atenção quando eu estava selecionando as questões para vocês, né? E vamos lá, vamos sendo direto, sincero. Eu também errei a questão. E aí fui ver as respostas do pessoal, os comentários, ninguém entendia o porquê que a resposta é essa. E aí eu fiquei mais indignado ainda com uma criatura que colocou uma resposta totalmente, uma explicação totalmente sem absurda. Ah, é por causa disso e daquilo. E aí todo mundo, pô, legal, agora eu entendi. Cara, sinceramente, a resposta da criatura não fazia o menor sentido. O que o colega falou, que não faz o maior sentido, é que quando a pessoa digitou e ficou essa data, 10/3/2020, o 10 estaria considerando um caractere, que já começa esquisito. Como é que 10 é um caractere? A barra é um caractere, o 3 é outro caractere, o barra é outro caractere e o 2020 é outro caractere. Por isso a resposta é, a resposta é 5. A resposta é 5. Eu falei, tudo bem, a resposta é 5, mas a explicação não é essa. A explicação não é essa. Pessoal, é aí que tá. Essa é a questão armadilha. Eu errei, mas eu entendi por que é o 5. Você vai lembrar que quando eu digito uma data, o que é uma data? Ou para o Excel, ou para o cálculo, ou para qualquer planilha eletrônica. Uma data nada mais é do que um número sequencial, um número, né? A contar de uma data inicial, quantos dias para frente? Vamos chutar. Que 10/3/2020 é o dia 43.900. 11/3, que é o dia seguinte, é o 43.901. E assim vai, 902. Cada dia é um número a mais, é um a mais. Então, veja, o que ele está pegando quando ele pergunta o número de caracteres, apesar do A1 estar aparecendo isso é uma forma... Apesar do A1 estar aparecendo isso é uma formatação. O que tem ali, na verdade, é um número que corresponde a essa data. E o número, sei lá, né, chutamos aqui, é o número 43.900. 43.900, quantos dígitos tem? 4, 3, 9, 0, 0. Realmente. Quantos caracteres compõe? 5. Resposta, letra D. Ok? Resposta, letra D de dado. Questãozinha sacana. E o mais curioso caiu numa prova da VUNESP. Para, né, agora não me recordo o cargo, mas é que a VUNESP, uma banca de São Paulo, ela é uma banca não fraca, mas não é uma banca de dificultar, não é uma banca de criar questões mirabolantes. Esta me surpreendeu. Tanto é que, né, não vi quem marcou 10, mas eu também pensei inicialmente 10. Né, pensando aqui, né, 2, 4, 8 e as barrinhas 10, fechou. Mas daí eu tenho que lembrar que isso não é um texto. Se fosse um texto, aqui também apareceria 10/03/2020. Se aqui está aparecendo uma data com essa formatação, é porque o conteúdo de A1 é uma data. E aí eu tenho que lembrar que uma data nada mais é do que um número, aí chutamos, né, 43.900, formatado como data. Ok? Então, o número que corresponde a essa data, aí a pessoa, professor, tudo bem, mas e no dia da prova? Como é que eu ia saber que 10/3/2020 é 43.900? Vou ser bem sincero, podia ser 10.000, podia ser 20.000, 30.000, 40.000, 99.999. Continua sendo 5 dígitos. O que você vai entender é que as datas, há um bom tempo, tem na sua composição 5 dígitos. Só vai mudar isso quando virar o dia 100.000.
Mas isso, né, bem mais para frente. Então, né, em algum momento da vida você já fez uma operação com data. Então você sabe que uma data é um valor por algo de 37, 38, 40, 40 mil e alguma coisa, algo nesse sentido. Mas questãozinha chata, difícil mesmo. Resposta, letra D. Acho que ninguém levou essa, hein? Fernandão acho que errou, né? Juliano também acho que errou, Roberta, ao menos ninguém se pronunciou como tendo acertado. Ok? Vamos para a próxima. Olha lá, Roberta me marcou 10, né? Era a resposta lógica para o momento, né? A Mônica marcou essa, eu também marcaria essa. É a resposta lógica para o momento. Tranquilo? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Questão número 4. Em alguns casos, o usuário pode querer proteger o documento contra acessos não autorizados. Com relação a esse aspecto do LibreOffice Writer, que permite o bloqueio de acesso utilizando senha, são realizadas proposições. Analise. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Para configurar em um arquivo, o usuário pode escolher o menu arquivo, a alternativa salvar como e marcar a caixa de seleção salvar com senha. Ao salvar o documento, a senha desejada pode ser digitada pelo usuário. Beleza, né? As alunos perguntam, como é que eu salvo um arquivo com senha? Cara, primeiro, o arquivo está montado? Vai no salvar como? No salvar não adianta, porque o salvar salva em cima com o mesmo nome no mesmo lugar. Ok? Então tem que nos salvar como? Na caixa de diálogo que aparece do salvar como, você tem lá a opção salvar com senha. Aí quando você confirmar, ele vai pedir para você digitar a senha. Então, ok. Gostei. 2, né? Sendo assim, já vou riscar aqui, já vou riscar essa também, né? As que não tem já risquei. 2. Documentos salvos com uma senha não podem ser abertos sem a senha. Essa é a questão que o cara que conhece um pouco mais de informática, ele vai discutir com a banca. Uma vez eu esqueci uma senha de um documento e eu tentei abrir, enquanto eu não digitava a senha certa, ele não abria. Mas é essa a proposta da senha. Garantir que só vai abrir a pessoa que conhece a senha. Tá, mas e se eu esquecer a senha? Aí existem ferramentas que tentam quebrar essa segurança. A ferramenta chamada força bruta, ele vai tentando combinações com caracteres, com letras, com números, caracteres especiais, ele vai tentando. Como para você abrir não há um limite, você pode tentar quantas vezes quiser, o que o programa faz é automatizar as tentativas. Isso se chama de força bruta. Mas ele só vai parar a hora que descobrir a senha, porque a hora que descobrir a senha, ele consegue abrir o arquivo. Então, mal ou bem, sem a senha, tá? Não se abre. Nem que você use uma ferramenta para descobrir a senha. Aí você descobriu, ele vai conseguir abrir o arquivo. Então, realmente, sem a senha, não. Então, certo. Certo? Então tá, agora a minha dúvida é, será que a 3 também tá? No menu arquivo, selecionando a alternativa salvar como e utilizando a opção salvar, a opção senha de compartilhamento de arquivo, é possível a configuração de uma senha que permite a abertura do arquivo somente para leitura. É aquele arquivo que eu quero compartilhar com os colegas, mas eu não quero que o pessoal mexa, altere, tá? Então, um formulário, algo assim, né? Então, eu quero compartilhar com vocês. Então, eu vou criar uma senha, essa senha vai ser pedida quando você tiver que alterar. Para abrir, ele vai abrir na boa, sem pedir senha. Mas para gerar alterações, aí você tem que ter essa senha. A gente chama isso de senha de compartilhamento. É uma senha que você salva um arquivo como somente leitura. Legal.
Correto. Correto? Sendo assim, resposta letra E. Letra E. Ok? Vamos para mais uma? Lembrando, se tiver dúvida aí, se manifestem, né? Se manifestem. Vamos para 5. Um usuário clicou em um link para um documento PDF no navegador Google Chrome, versão 80, em sua configuração original. No topo da guia em que o documento foi carregado, aparecem os 3 ícones da lateral direita. Esses 3 aqui, ó. Ok? Esses 3. Opa. Mania que aquele tem de pintar. Não quero pintar nada, né? Conforme a imagem a seguir. O ícone com a seta para baixo, com um traço logo embaixo, tem a função de, o mais fácil, quer dizer, na verdade o mais fácil era a impressora, né? O mais fácil é a impressora. Fazer a correção ortográfica do documento? Não. Fazer o download? Não. Show. Gravar o documento em favorito? Não. Imprimir, que era o mais fácil, né? Então, né, a letra D é a impressorinha. Ou atualizar o documento, que é o primeiro. O primeiro, não sei como é que está aparecendo para vocês aqui, eu tentei, né, melhorar um pouco a imagem, é aquela setinha curva de atualizar. Mas o outro, a questão que ele está perguntando é bem fácil, é a ideia de baixa, né? Baixa, a ideia de download, efetuar o download do documento. Resposta, letra B. Tranquilo? Beleza. Deixa eu voltar aqui um pouco, pessoal, né? Deixa eu voltar aqui. E aí? Tudo tranquilo? Primeira leva, primeira prova, né? A gente vai de 5 em 5, né? Primeira prova, tudo ok? Pessoal, né? Primeira coisa, né? Tá sendo legal a gente voltar a estudar, tudo, né? Tentar manter o ritmo, né? Eu sei que o ideal era a gente estar junto aqui na salinha, né? Podendo discutir, mas, infelizmente, né? Ainda não é possível. E não sei como é que vai ocorrer a bandeira vermelha vai até domingo, né? E aí depois tem o decreto municipal também, né? Tem o estadual e tem o municipal. Então, sei lá, né? Qual que vai afrouxar primeiro, qual que vai regularizar, mas a gente vai mantendo aí vocês informados, por enquanto, né? O que a gente consegue fazer no online aqui, mas eu preciso saber também se está sendo interessante, produtivo, né? Se está legal, está conseguindo acompanhar. Aqui no presencial eu mexo com vocês, eu cutuco vocês, né? Faço vocês responderem. Agora aí, às vezes fica até meio chato. Toda hora cutucando, incomodando, perguntando, né? Mônica, fala aí. Juliano, fala aí, né? Quando eu quiser eu falo, tá? Então, né? Mas é para dizer que tem alguém ao vivo mesmo. Tranquilo? Beleza? Qualquer coisa vai perguntando. Vamos para a segunda prova? Vamos para a segunda prova. Bora! Roberta tá quietinha também, né? De Roberta. Né? Roberta aqui, ela fala bastante aqui na sala, aqui ela tá quietinha. Estamos desconfiados que a Roberta não está entre nós, hein? Tá me enganando, hein? Ela deixou rodando o vídeo e foi atender. Tô aqui, professor, eu tô aqui. Tá bom. Brincadeira, Roberta, brincadeira. Vamos lá, 6. Tô aqui. Tá certo. Quanto aos conceitos básicos de hardware e software, julgue os itens a seguir. Vamos lá, 3 itens para julgar. Todo periférico é considerado como hardware. E aí? Certo. O contrário já não serve, né? O contrário já não serve. O que seria o contrário? Todo hardware é considerado periférico? Não. Processador é hardware, não é um periférico. Tá? Então, a placa-mãe não é um periférico, é hardware. Agora, todo periférico, pensam aí, pode pensar, né? Mouse, teclado, monitor, é um componente físico. Se não fosse hardware, seria software. Será que um software é periférico? Não.
O software, né, não é um periférico. Então, para ser periférico, tem que estar dentro da categoria hardware. Item 1 está correto. Aqui. É o tipo da afirmativa tão bobinha que o cara fica meio desconfiado, né? Fica pensativo, mas será? Será? Os leitores biométricos, leitura da biometria, né, da face, da digital, ok? Conectados a um computador, são considerados como periféricos de saída. Primeira regrinha, falou leitor, leitura é entrada. Qualquer tipo de leitor, leitura é entrada. Leitor biométrico, um leitor de QR Code, um leitor de código de barras, um leitor, qualquer leitor, leitor é entrada. Então, 2 está furado. Se o 2 está furado, né, já sabia, né, porque ó, ou é 1 só, ou é 1 e 3. Tá? O 2 está errado. Vamos para o 3. Os drivers, lembra da história? Drive, sem R, é físico. Driver, com R, é lógico. Os drivers são programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional de um computador e os periféricos conectados a ele. Perfeito! Para instalar uma impressora, para instalar um monitor, o sistema operacional tem que reconhecer esse dispositivo. E aí ele precisa do driver, com R, arquivo de configuração. 3, ok. Quem que está certo? Resposta, letra D de dado. Perfeito? Letra D de dado. Vamos para uma outra questão de Linux. Apesar de falar Windows aqui, né? Vamos ver. Os sistemas operacionais Windows e Linux possuem utilitários de linha de comando. Então veja, isso não é uma exclusividade do Linux. O Windows também tem aquele prompt do DOS, só que é pouco utilizado, né? No Linux pode até ser pouco utilizado, mas é muito cobrado em prova. Uma ação possível que pode ser executada por esses utilitários é renomear uma pasta. Mudar o nome de uma pasta. Lembrando que pasta é a mesma coisa que diretório. Os comandos usados para renomear uma pasta no Windows que não me interessa e renomear uma pasta do Linux que me interessa, né, são respectivamente. Vamos pensar para aqui. Qual é o comando para renomear uma pasta no Linux? CP? Não, CP é para copiar. LS? LS é para listar o conteúdo da pasta. Sobrou o quê? REM e MV. Qual que é para renomear? MV. REM eu não tenho no Linux. Eu não tenho. REM é para renomear no Windows. Então, veja, pensando no que interessa para nós, que é só Linux, você conseguiria matar essa questão. O comando MV. Mas, professor, MV não é para mover? Lembra, o MV é aquele que tem dupla função. Serve para mover ou para renomear. Resposta, letra D de dado. D de dado. Perfeito? Show. Vamos para 8. E caramba, a 8 aí fala de uma função C. Uma função C. Vamos fazer o seguinte, tá? Você tem aí, deve ter impresso com vocês, né? Eu só vou abrir um quadro branco aqui para a gente poder recriar esta questão. Opa! Aí. Deixa eu abrir o quadro branco. Beleza. Como é que é a questão? Deixa eu só copiar ela aqui. Uma função C, até bem extensa, né? Igual C. O que ele está perguntando? Se o B1 é maior que o B3, caso verdadeiro, faça o E3,
Caso contrário, faz uma outra pergunta. C, então já é um C duplo, hein? É um C duplo. Se o B1 é maior que o B4, caso verdadeiro, faz o E4. Caso contrário, caso não, faz uma outra pergunta, um C triplo já, um C triplo. Se o B1 é maior que o B5, caso verdadeiro, faça o E5. E adivinha, caso contrário, faz uma outra função C. É um C quádruplo. Inclusive, na prova da Polícia Militar, a última prova da Polícia Militar, caiu um C, 4 Cs, um dentro do outro. Uma questão semelhante a essa. Tem neguinho que ainda está até hoje tentando resolver a questão, tá? Porque ela fica trabalhosa, né? Ela fica trabalhosa. Vamos ver se essa aqui também tem grau de dificuldade. Abre um, agora fecha, fecha e fecha mais um. Beleza. Então, o que você tem que lembrar? Tudo começa pela pergunta 1. A pergunta 1. A pergunta 1 é o B1, e o B1 é o 8.000. 8.000 é maior que o B3, que o 11.000? Não, né? Não. Falso. Falso quer dizer que ele não vai cair aqui. Esse é o verdadeiro 1. Quer dizer que ele vai cair aqui. Aqui. Dentro desta parte. Esta parte é o falso 1. Aí ele vai fazer novamente essa pergunta. Essa é a pergunta 2. Essa é a pergunta 2. O B1, que é o 8.000, ele é maior que o B4, que é o 10.000? Falso. Se deu falso, quer dizer que ele não vai cair aqui, porque aqui é o verdadeiro. Aqui é o verdadeiro. É o verdadeiro da pergunta 2. Quer dizer que ele vai cair, então é aqui. O falso. O falso da pergunta 2. Só que o falso da pergunta 2 tem o quê? Uma pergunta 3. Uma pergunta 3. E lá vamos nós de novo. 8.000. 8.000. É maior que B5? B5 é quanto? 8.000. Presta bem atenção. Estou perguntando se é maior. Não maior igual. Estou perguntando se é maior. Falso. Falso. Então, ele não vai cair aqui, ó. Aqui é o verdadeiro 3. Aqui. Quer dizer que ele vai cair? É nesta parte. Nesta parte. Que é o falso 3. O falso 3 tem a pergunta 4. A pergunta 4. Que é perguntando se o 8.000 é maior que o B6. É maior que 7.000? Sim. Verdadeiro. Se deu verdadeiro, ele cai aonde? Justamente aqui, que é o verdadeiro 4. Então, o resultado dessa função é o E6. E6, 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 comprar A. Resposta, comprar A. Vamos dar uma olhada lá? Comprar A. Resposta aqui, letra D. Então, ele veio fazendo a pergunta e caía no falso. Fazendo a pergunta e caía no falso. Fazendo a pergunta e caía no falso. Até chegar aqui. Nesta pergunta, como deu verdadeiro, ele resolveu aqui e trouxe como resposta o E6. E6 está aqui, ó. Comprar A. Resposta, letra D. Olha. Pode até ser trabalhosa, mas não posso dizer que é uma questão difícil. Tá? A primeira coisa é você organizar. Lembra, toda função C tem pergunta, caso verdadeiro e caso falso. Ok? Pergunta, meus amigos. Alguma dúvida?
Tranquilo nessa? Mônica, ok. Lu, ok. Roberta, Fernando, Juliano. Então tá. Então, um aviso aí para os que vão assistir depois a aula gravada, né? A aula gravada. Tiver dúvida também, manda mensagem, né? A gente manda no WhatsApp lá que a gente vai discutindo. Mas a princípio aqui, o time que está aqui com a gente, ninguém teve dúvida. Então a gente vai seguir, tranquilo? Por isso que o bom de participar do ao vivo, né? Do online. Porque aí, se você tem uma dúvida e ninguém fez, você fica meio, caramba, né? Eu devia ter perguntado, poxa vida, se eu tivesse participando eu ia ter perguntado. Então, pois participa que é melhor, participa que é melhor. Não espera os outros perguntar para você. Vamos para a próxima? Questão número 9. José precisa salvar um arquivo do LibreOffice Writer versão 4.1. Sabe que a nossa versão é a 5 para frente, né? Mas tudo bem. Antônio deu várias explicações sobre o salvamento de arquivos. Entretanto, ao executar as instruções passadas por Antônio, José percebeu que apenas uma delas se aplicava ao software usado. Então, o que o outro passou 1001 dica que não tinha nada a ver. O LibreOffice trabalha apenas com o seu formato nativo, ODT, eu odeio o texto. Não sendo possível editar ou salvar, por exemplo, arquivos com a extensão doc oriundos do Word. O Writer abre arquivos do Word? Abre. Essa aqui está errada. Ele abre e salva também no formato do Word, né? Então, não, essa aqui está errada. Olha B. Através da opção Arquivo, Salvar como, é possível salvar uma cópia do arquivo com o qual se está trabalhando, com nome, localização ou formato diferente. Sim. Poderia incluir ainda aí, né? Até mesmo salvar com senha, né? Que foi a questão de antes. Então, eu posso alterar o nome, posso alterar aonde eu vou salvar. Ah, quero salvar no pendrive. Ah, quero salvar na pasta tal. Ou até com um formato. E esse formato diferente pode ser, ele é ODT, mas eu quero salvar ele como doc. Eu quero salvar ele como TXT. Eu quero salvar como HTML. Só presta atenção. Eu não salvo como PDF. PDF, não. Tá? Aí eu teria que exportar, não é no salvar como, seria no exportar. Mas do jeito que colocou aqui, ok, gostei da letra B. E caramba. Caiu não, né? Não. Ei. Não, deixa eu ver. Engraçado, agora ele está pedindo toda hora questão de tempo que eu tenho de gravação. Na aula que eu dei ontem, pô, foram quase 2 horas e não pediu em momento algum. Estranho isso, tá? Tá aparecendo aí para mim uma mensagem, né, sobre o tempo restante da reunião, porque essa é a versão gratuita. Tá, olha lá, né? Então, depois eu verifico isso. Se cair, pessoal, a gente volta e segue novamente, tá? Só para a gente esclarecer isso depois bonitinho. Vamos lá. Então, C. Ao contrário do Microsoft Word, o LibreOffice Writer não permite o salvamento de arquivos com senha. Pô, acabamos de comentar. É justamente no salvar como, permite sim. É possível gerar uma versão em PDF? Sim. Em um arquivo a partir da opção salvar como? Não. Eu posso gerar o PDF, mas é através do recurso exportar como PDF. Exportar como PDF. Então, não também. Resposta é B de bola. É B de bola. Ok? Vamos para a nossa questão número 10. 10. Acerca da navegação por janelas privativas do Mozilla Firefox, assinale a alternativa correta. A. A navegação por janela privativa, que é uma coisa do Firefox, o Chrome fala de janela anônima, protege o usuário de registradores de digitação
e programas espiões, spyware do tipo Keylogger. Não, não. Porque, na verdade, o Keylogger não cai para nós antivírus, né? Não cai para nós ataque, nem nada disso. Mas o Keylog, ele, enquanto você está digitando, ele está registrando o conteúdo. Então, eu diria que a ideia da janela privativa, ele não impede a captura do teclado. Ele, quando você fecha a janela, ele apaga o rastro, mas não impede a captura do teclado. Letra A, não. B. A navegação por janela privativa faz com que o navegador Mozilla Firefox não mostre nenhum histórico de navegação. A janela privativa faz com que o navegador Mozilla não mostre nenhum histórico de navegação. Na verdade, ele vai, quando você fecha a janela, ele vai apagar o histórico gerado naquela sessão. Ontem eu naveguei de forma não privativa. Hoje naveguei de forma privativa. Fechei, ele apaga a navegação de hoje e não de toda a máquina. Então aqui não mostra nenhum histórico, né? E não condicionou a ideia de quando fecha. Cara, não gostei da letra B. Vou procurar uma outra melhor. C. A navegação por janela privativa deixa o usuário anônimo na internet. Trabalhando dessa forma, o navegador Mozilla Firefox mascara a identidade e a atividade online do usuário. Nós já vimos isso em outra questão, dizendo que torna o usuário um anônimo. Não. Ele apaga o rastro da navegação. Mas se você acessou o banco sabe que você que está acessando no momento, não tem nada a ver. A navegação por janela privativa faz com que o Firefox limpe o histórico de pesquisa e navegação quando o usuário sai ou fecha. Ah, lembra a coisa que a gente estava questionando? Pô, não falou da ideia de fechar, né? Agora ele destaca isso. Quando eu saio ou fecho a janela, todas as abas janelas da navegação privativa, ele vai o quê? Apagar aquele rastro da navegação. Gostei da letra D de dado. E. A navegação por janela privativa remove todos os traços da atividade de navegação do usuário. Todos os traços. Por exemplo, favoritos. Não. Favoritos, não. Favoritos foi uma coisa voluntária. Você optou, né, por cadastrar aquela página como favorita. Então, eu diria que letra E, não. Resposta aqui para nós é D de dado. D de dado. Perfeito? Tranquilo? Bem, volta aqui para nós. Volta para nós. Acho que até aqui, segunda provinha, tudo ok, né? Tudo ok. Pessoal, o marcador ali está me dando algum tempinho que vai, não sei se vai derrubar, né? Como derrubou da outra vez, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou antecipar essa derrubada, vou só ver ali como é que faz para regularizar, né? Vamos passar para a versão paga, né? Não faz sentido ficar toda hora caindo, tá? Né? E a gravação para nós é importante, porque nem todos os colegas vão conseguir acompanhar. Eu pensei que daria para gravar na versão gratuita, mas pelo visto tem um tempo limite, tá? Engraçado que ontem, não em momento algum, foi em 2 horas de aula direto e não caiu em nenhum momento, sei lá. Acho que à noite o fiscal não está ativo, né? O cara tá trabalhando home office, né? De noite ele faz vista grossa. Durante o dia ele está preenchendo a planilha lá de produtividade dele, ó. Ó, tem um cara que está tratando tempo, derruba ele, tá? Então, só peço para vocês um tempinho. Vamos fazer um intervalo antecipado, tá? Isso. Seria na questão 15, né? Mas vamos fazer agora na questão 10, perfeito? E já voltamos com mais... Quanto tempo? Mais 15 minutinhos. Ah, ok. Tá ok? Beleza. Já voltamos. Tá bom. Beleza. Tá bom, café. Bem, tínhamos parado na questão número 10. Vamos agora para a questão número 11. Questão número 11 traz a ideia de uma imagem, né, para nós, para a gente poder discutir. Tá? Hardware é um termo em inglês
que não tem uma tradução específica, né? Deriva da palavra de hard, em inglês, que significa duro, e é usado para definir todos os componentes físicos, mecânicos, magnéticos e eletrônicos de um computador, tá? É a máquina propriamente dita, vamos dizer assim. A numeração apresentada na imagem indica os componentes do computador, assinale a sequência correta de acordo com o nome dos itens de cada um dos pontos. Vamos ver. O que ele está mostrando aqui? O 2. Vamos procurar o 2. Cadê o 2? O 2, o 2, o 2, o 2, o 2, o 2. Está aqui, né? Concordo com vocês que o desenho às vezes não está muito claro, né? Muito claro. Se ele está fazendo referência a esta partezinha ou a esta outra parte maior, né? Mas daí eu vou pensar assim, ó. O que mais pode estar relacionado aqui? Olha lá. Aqui, ó. Tem esse 3 aqui também, ó. Então, ou é o 2 ou é o 3, um é a placa-mãe e o outro é o processador. Isso é certo, isso é certo. É que o desenho em si, ele não está muito claro. Eu vou começar pelo próximo. O 3. Com certeza o 2 não é a memória RAM. Cadê a memória RAM? Ó, o pente de memória RAM aqui, ó. Ó. O pente de memória RAM é o item 4. Placa de expansão. O que é o termo placa de expansão? Porque existe a placa-mãe e existem os elementos conectados à placa-mãe. Sabe que a placa-mãe ela pode ser on-board, e pode ser off-board. Na ideia do on-board, quer dizer que o elemento já vem agregado, incluído, é um item de série. E o off-board quer dizer que eu vou agregar placas de expansão. Eu chamaria essas placas aqui, né, o item 5, de placas de expansão. Pode ser uma placa de vídeo, pode ser uma placa, né, de áudio, é uma placa extra agregada à minha placa-mãe. Ok? Então, o 2 não. O 2 ou é o processador ou é a placa-mãe. Agora vamos ver o 3. Porque a discussão é se o 2 é a placa-mãe, o 3 é o processador. Se o 3 é a placa-mãe, o 2 é o processador. Ou um ou outro. Tá valendo? Tá valendo. Risco aqui porque ele fala que o 3 é a memória RAM. Ok? Então, a minha dúvida é entre A e B. Só que A fala que o 4 é a memória RAM, show. E fala que o 5 é uma placa de expansão. Então, questãozinha, né, meio mal elaborada, porque o desenho, alguns podem alegar que esse 2, o 2 é do verdinho. Não, o 2 é daqui, ó. O 2 é daqui, tá? Alguns podem alegar que o 3, né? Ou o 3 é do verdinho. Eu não sei como é que está aparecendo para vocês na impressão, mas é que tem uma espécie de uma linha branca, uma linha clarinha, que na imagem nossa ficou prejudicada, que liga o item 3 a esse elemento. E esse elemento é o processador. Então, se aqui é o processador, aqui é a placa-mãe. Então, a resposta que ele deu foi 2 placa-mãe e 3 processador. Tá? Dá uma olhadinha no restante. Fonte de alimentação, um driver de CD e DVD, o teu disco rígido, a ideia do mouse, teclado, monitor, né? Ó, periférico. Veja, lembra da questão anterior? Um periférico tem que ser um componente físico? Sim. Todo componente físico é periférico? Não. Fonte de alimentação não é periférico. Tá? Pente de memória RAM não é periférico. Processador não é periférico. Então, aquela questão de antes, né? Com essa imagem ajuda a gente a entender também. Aqui para cá, para essa questão, resposta é B de bola. Ok? Vamos lá. Beleza? Meio travadinho, meio chatinha essa questão. Ó, Lu apareceu. Legal, Lu, que bom que você conseguiu. Fernandão também está aí. Eu acho que agora está o time completo, né? Time completo. Mônica, Lu, Juliano, Dino,
Dino, Roberta e Fernando. Então, os 6. Então, os 6, né? Lembrando que o nosso 7º colega, o Luiz ele vai esperar as aulas presenciais. Nós temos uma outra colega, a Sarita, que vai assistir às aulas gravadas, né? Enquanto tiver aula gravada, ok? O presencial para ela é complicado de acompanhar. Vamos lá. Próxima. Um usuário que deseja alterar a sua senha utilizando um computador com sistema operacional Linux deve usar o comando. Qual é o comando de alteração de senha? Change, de troca, né? Não. PWD? Não. PWD, pessoal, é para informar, dizer em que diretório você está. Password? Não, né? Password, não, nós não temos esse comando, é quase. É o comando pass, ou passwd. Para trocar a senha é passwd. Ó, para o nosso grupo, essa é uma questão já conhecida. Agora, pega o cara leigo, nunca ouviu falar de Linux, nunca usou Linux. É óbvio que ele vai na letra C. Óbvio que ele vai na letra C, tá? E PS é para ver a ideia dos processos, né? Os processos que estão em execução. Não. Então, a resposta aqui é letra E. Ok? Vamos para a próxima. E aí? Achei bonitinha essa, né? A piramidezinha que ele fez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aí ele está perguntando o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta o resultado obtido ao se digitar a fórmula. Nós temos aqui o Conte C mais outro Conte C. Tudo bem. A primeira parte é Conte C de C1 até E3. C1 está aqui, ó. C1 está aqui. E3 está aqui. E3 está aqui. De C1 até E3 é esta caixa, ó. É esta caixa. Ok? É esta caixa. Agora, qual é a condição? A condição é ser maior ou igual a 2. Conta comigo. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Só aqui eu contei 5. E no outro Conte C? O outro Conte C é do A1, o A1 está aqui, ó, até o C3, até o C3. C3 está aqui. Então, ele vai fazer a seguinte caixa. E qual é a condição? Ser maior ou igual a 5. Não, maior ou igual. Conta. 1, 2, 3. 5 de antes. Com 3 de agora, resposta 8. Fácil. E aí? Pessoal, Juliano, Lu, conseguimos chegar nesse C? Tranquilo? O segredinho do intervalo, depois que pegou o jeito do intervalo, a função em si ela é fácil. É para contar se a condição for atendida. Tranquilo? Juliano, beleza? Dino, Roberta, Fernando, tudo ok? Lembrando, qualquer dúvida, ou abre aí o áudio e fala, ou manda lá no bate-papo lá, né, a sua dúvida, perfeito? Caso contrário, segue o baile. Questão 14. No LibreOffice Writer idioma português, em sua configuração padrão de instalação, para alterar a cor da fonte de um determinado parágrafo, deve-se inicialmente selecioná-lo e executar a seguinte sequência de ações. E aí? Ele não falou como é que seleciona, mas deixa eu incluir isso na questão. Como é que eu seleciono um parágrafo? 4 cliques. Lembra? 3 cliques é selecionar a frase, oração. 4 seleciona o parágrafo. Tá? Tudo bem. Selecionado o parágrafo, onde é que eu vou? Formatar,
Formatar, formatar, menu editar, não, editar não, editar não. Eu vou no formatar. O que ele quer mexer? Na cor da fonte, na cor. Se ele quer mexer na cor da fonte, ele vai em formatar e na opção parágrafo, não. Ele vai em formatar e na opção parágrafo, não. Ele vai no formatar e na opção caractere. Lembra que o Writer tem essa frescura? Ele não chama de fonte, ele chama de caractere. Formatar, caractere. E em seguida será apresentada uma janela, né, com a chamada caractere. Nessa janela eu vou em efeitos da fonte, clica no menu suspenso, cor da fonte, para selecionar uma nova cor e clique no botão OK. Beleza, beleza. Tudo bem, lá na barra de ferramentas eu também tenho um botão, que é um azinho com um traço mais grosso, que é o cor da fonte, na barra de ferramentas. Mas indo pelo menu, tá aqui, resposta letra C. Não e não, porque não é no formatar parágrafo, é formatar caractere. Ok. Hã? Tranquilo? Beleza. Bom, então, só lembrar, né, que o menu formatar é o menu que o aluno tem que saber de cabo a rabo, né? Então, essa aqui é uma obrigação a pessoa saber, que é formatar caractere. Vamos lá, vamos para a próxima. (15). Fechando a nossa terceira prova, hein? Analise os parágrafos a seguir, que se referem aos serviços e aos recursos disponíveis aos usuários da internet. Então tá, vamos lá. No endereço eletrônico josé@mpgo, Ministério Público de Goiás, .mp.br, o campo José, que precede o símbolo do arroba, identifica o usuário de e-mail de uma maneira única dentro do provedor de acesso mpgo.mp.gov, tá? Então, ele quer dizer que é o endereço do José, que provavelmente, né, tem uma conta de e-mail junto ao servidor MP Goiás. Beleza, né? A primeira parte, identificação do cliente, a segunda parte, a identificação do servidor. Gostei, não vi nenhum problema. 2. O termo spam é usado para designar as mensagens eletrônicas não solicitadas, que geralmente são enviadas para um grande número de pessoas, sendo sempre recomendável, quando do recebimento, clicar nos conteúdos e links encaminhados, a fim de checar a segurança do conteúdo encaminhado para ele. Então ele começou bem, é uma mensagem indesejada, não solicitada, enviada a um grande grupo de pessoas, né? Faltou a ideia de dizer que geralmente de caráter comercial, uma propaganda, mas ele mela quando ele fala, ó, quando você recebe uma spam, vai e clica no link. Link vem junto lá, clica, para ver se está seguro. Ó, então quer dizer que para ver se está seguro, você vai testar essa segurança, vai descobrir da pior maneira que não era seguro clicar naquele link? Claro que não. Errado. Risco 2, tá? E o 1 estando certo, legal. Agora tem que ver o 3. Vamos ver o 3. Né? A ideia do HTML é uma linguagem utilizada na elaboração das páginas de hipertexto da World Wide Web, da www, que permite aos navegadores, ao browser, navegar pelos sites e exibir os seus conteúdos. Então, o HTML é a linguagem padrão, existem outras linguagens, PHP, Java, ASP, outras linguagens, mas o HTML é a linguagem padrão para criar, construir, ele chama de linguagem de marcação, né? Porque ele vai dizer, ó, figura em posição tal, parágrafo em posição tal, ele vai definir as posições dos objetos que compõem a página. Perfeito, correto. 1 e 3. 1 e 3, resposta
Letra C. Letra C. Fácil. Vamos para mais uma. Ó, fechamos a nossa terceira prova, né? Fechamos. Só para o Dino que entrou depois, nós tivemos alguns probleminhas com a versão gratuita, né? Que a cada 40 e poucos minutos ele derrubava. Então, como ela está sendo gravada, a gente fez o intervalo mais cedo, passamos para a versão paga e agora está seguindo. Agora não vai ter problema de gravação, interromper. Só se a internet cair, né? Só se a internet cair. Mas segura aí, não vai cair não, tá? Então, estamos na questão número... Fizemos a terceira prova, vamos para a questão número 16 agora. Perfeito? Vamos lá. São hardwares considerados como periféricos de entrada. Cara, já vimos que todo periférico é hardware, mas nem todo hardware é periférico. E dos periféricos, alguns são de entrada, outros são de saída, e os outros jogam os dois times, entrada e saída. Vamos lá. Qual é que não é considerado... são considerados como periférico, exceto. Qual que desses não é um periférico de entrada? HD externo é de entrada? Alguns vão dizer, é de entrada e saída. Perfeito. Mas sendo de entrada e saída, ele é de entrada? Sim, ele é de entrada e de saída. Você viu a palavra apenas ali? Como periférico apenas de entrada? Não, né? Então, o HD eu vou contar como sim. Sim, ele é de entrada. Quer deixar mais completo? Ele é de entrada e de saída. Mas aqui não tem discussão. Impressora é de entrada? Nem a pau. Impressora é saída. Impressora é saída. Uma multifuncional seria entrada e saída, mas impressora, saída. Mouse, entrada. Scanner, entrada. Teclado, entrada. Aqui, C, D e E é o óbvio. O HD você meio que reclama, porque é entrada e saída, mas tem uma resposta mais certa. Mais certa. A impressora nem de entrada é, tá? É só saída. Então, resposta é B de bola. Fácil, fácil. Vamos para 17. Julgue o item a seguir a respeito de organização e de gerenciamento de arquivos. 1, 2, 3. 1. No Linux, todo arquivo executável tem como extensão o sufixo exe. Cara, nós já vimos isso infinitas vezes. Claro, alguns não recordam. Mas a gente já viu que não é a extensão que define, que caracteriza que tipo de arquivo é no Linux. Não. Ok? Inclusive, eu posso ter um arquivo com mais de uma extensão. Eu posso ter um arquivo teste.exe.odt. Posso. Ok? Então, todo executável tem a extensão exe? Não. Risco 1. 1 está errado. 1 está errado. Ok? Como ele quer os corretos, 1 está errado. Opa! 1 está errado. Vamos riscar aqui, ó. Aí. Agora sim. Risquei aqui. Risquei aqui, né? O 1 está errado. 2. No ambiente Linux, é possível utilizar comandos para copiar arquivos de um diretório para um pendrive. Tem comando usado que é para copiar? Tem, cp, né? cp. O cp você vai dizer o arquivo, o diretório, a informação e o para onde você quer copiar. Não interessa se é para um pendrive, não interessa se é para um outro HD externo, não interessa. Ele vai permitir a cópia. Pô, imagine, né? Não dá para copiar um arquivo para um pendrive. Poxa vida. E o que eu vou fazer com o meu pendrive agora? Quero levar um arquivo do trabalho para casa. Não posso copiar no pendrive? Tem que mandar por e-mail? Não, pode copiar sim. E o comando é o comando cp. 2 está errado, né? Ah, não, peraí. 2 está certo. É possível, é possível.
Perdão. Já quero riscar tudo, né? É possível, sim. Ok. Um arquivo, então, risca aqui, ó. Já que eu queria riscar alguma coisa, né? Risca aqui, não é somente o 3. O 2 está certo. Agora vamos ver se o 3 também está certo. Um arquivo oculto no sistema operacional Linux é identificado por um ponto no início do seu nome. Por exemplo, né, no código .bashrc. Então, veja, esse ponto aqui no início, ó, cara, eu vou dizer que eu não gostei dessa questão. Tá? Por quê? Olha só, tá vendo aqui, ó? .exe. Cara, só que esse ponto aqui é o que separa o nome da extensão. Isso aqui não é o nome do arquivo, mas é que gera confusão, né? Aí aqui tem o ponto final da frase, né? Aí o aluno já não sabe se olha para qual ponto. Puxa vida, né? Um é o ponto da extensão, o outro é o ponto, né? Então, veja, você tem um arquivo qualquer, vamos lá para a folha em branco melhor. Aqui eu não consigo rabiscar. Aqui. Veja, eu tenho um arquivo chamado teste. Perfeito? Esse arquivo foi criado no Writer, ODT. Se eu renomear e colocar um ponto no início do nome, esse será um arquivo oculto. E aí eu quero lembrar os colegas, se eu der o comando ls lista o conteúdo de um diretório. Se eu der um ls -a, ele lista o conteúdo do diretório, incluindo os ocultos. Ok? Então, como é que eu faço para tornar um arquivo oculto? É só colocar um ponto na frente do nome. Beleza? Então, A3 ali, volta aqui, A3 está correta. Sendo assim, resposta para nós, letra E. Perfeito? Pessoal, e aí? Essa questãozinha, falando sobre a ocultice de um arquivo. Tranquilo? Deixa eu voltar lá, dar uma olhadinha na carinha de vocês. Aí, Mônica, tranquilo. Letra E ficou, professor? A 17? E. 2 e 3. Ah, ok. Obrigada. Ok? Tranquilo, Ok. tranquilo. Ô, Lu, Oi? cadê a caneca? Que caneca? Ah, tá aqui, ó. Né? Olha lá, ó. Caneca. Olha aí, ó. Ganhei Além um assumir, já Natal, tem uma meu caneca filho, da polícia, policial. né? Brincadeira, né? Lógico. Vou mandar fazer para toda minha equipe aqui, elite, fazer uma caneca dessa para cada um. Isso. Para motivar, né, professor? Claro, né? Hoje eu vou pôr, O que tem na caneca? cerveja na caneca. O que você tá tomando aí? Sexta-feira. Tomando chá, mas daqui a pouco eu vou tomar um vinho, uma cervejinha. Tá bom. Depois dá aula. Vamos lá. Vambora. Vamos para a próxima. Ó, uma de planilha. Outra funçãozinha C. Cara, vamos fazer o seguinte. Tu lembra da estrutura da função C? C, pergunta, caso verdadeiro e caso falso. Eu nem sei o que ele está questionando, mas eu já vou riscar a letra A. Por que eu risquei a letra A? Porque tem um sim, tem uma pergunta e tem um não. A pergunta não vai no meio. A pergunta é o primeiro argumento. Vou riscar a letra A. Ok? E eu vou riscar a letra E. Por que eu risquei a letra E? Tem um não, tem um sim e a pergunta lá no fim. Tá? Lá no fim. Então, você vê que a pergunta aparece sempre no primeiro argumento. Ah, legal. Olha aí. Quem mandou aqui? Juliano mandou? Boa. No nosso grupo, tá?
O nosso grupo dá uma olhadinha depois lá. Ficou legal, gostei, Juliano. Né? Até vou tentar fazer aqui, tá? Tentar fazer aqui. Reproduzir a diquinha do Juliano. Gostei. Como é que é a história? Quando o arquivo é oculto, ele tem um ponto no início do nome. Tá vendo o ponto? Diz que é um ponto, oculto, o ponto. O oculto tem um ponto na frente do nome. Isso mesmo, boa, show. Né? Isso aqui é uma fábrica de dicas, né? De macetes. Esses alunos, né? Sempre me surpreendendo, uma fábrica de dicas. Nós vamos fazer uma apostila só com dica de aluno, hein? Vamos ficar rico. Não vamos passar no concurso nenhuma, vamos ficar rico só vendendo esse material. Vamos lá. Pessoal, e aí? Então tá, sobrou B, C e D. Agora o que ele quer? Agora eu tenho que ler a pergunta, né? Tem que ver a pergunta. Observe a planilha a seguir, elaborada por meio do Calc em sua configuração padrão por um jornalista que estava analisando pesquisas de opinião realizada num determinado período do tempo. Meio de jornal, revista, internet, pesquisa feita, 75, 29, 140, realizar mais, sim, não, sim. Tá, e aí? Assinar a alternativa que apresenta a fórmula que deve estar contida em C2, cadê o C2? Está aqui. Para que apresente o valor exibido na imagem. Eu quero saber que fórmula eu criei no C2 para que traga como resposta sim. Vamos ver a letra A. C, B2. É maior que 50? Verdadeiro. B2 é 75? Verdadeiro. Só que o verdadeiro manda ele trazer não. E trouxe o quê? Sim. Então a resposta não é B. A resposta não é B. Olha a letra C. Se o B2, que é o 75, é menor que 50, 75 é menor que 50? Falso. Falso cai aonde? No não. No não. E a resposta tem que ser sim. Então, não é a letra C. Vamos ver a letra D. B2, que é o 75, é maior que 50? Verdadeiro. Verdadeiro cai o quê? No segundo argumento. O segundo argumento é o quê? Sim. Show. Tá aqui. Achei a resposta. A resposta para essa questão é a letra D de dado. D de dado. Perfeito? Boa, né? Facinho. Por falar em facinho, essa aqui tem que ser mais fácil ainda. Essa aqui é o tipo da questão que, quando o aluno volta às aulas, né? Primeiro dia de aula, aí o professor passa aquele teste surpresa só para rever os tópicos que você viu ano passado, né? Então, porque na verdade isso aqui, para turma de elite, tecla de atalho, essas aqui, é filé, pô. É filé. Vamos lá. Como é que é a história? Sobre tecla de atalhos do LibreOffice, assinale a incorreta. Ctrl X, corta os itens selecionados. Tesourinha, né? Tesoura, X, recorta, corta. Beleza, certo. Ctrl V, cola os itens copiados ou cortados da área de transferência. Sim. Letra C, Shift F. Procura o termo de pesquisa inserido pela última vez. Na verdade, o Ctrl F é para pesquisar. Shift F, ele vai apenas alternar na tua digitação se o F fica maiúsculo ou minúsculo. Estou digitando em minúsculo, Shift F, F maiúsculo. Então, não é uma tecla de atalho, ok? É apenas para alternar entre maiúsculo e minúsculo a tua digitação. Tá aqui. Ctrl Z desfaz a última ação e Ctrl Y refaz a última ação. Show. Legal. Ok? Teclinha, facinho essa, né? Até porque a única que tinha Shift chamava até atenção, né? Pô, todas é Ctrl, essa aqui é Shift. Cara, eu não lembro, vou arriscar essa, né? Tá muito esquisita. E é diferente dos outros, geralmente. Ctrl, a letra é uma tecla de atalho. Como é que é? Professor,
Ali ele fala que procura o termo da pesquisa inserido pela última vez. O Ctrl F, ele procura o último termo mesmo inserido ou não? Porque é localizar, mas eu fiquei nessa dúvida só Veja. do... Eu sei que não, eu sei que ela é errada por causa do Sim. shift e tudo. Não, entendi. Mas... É que, na verdade, quando você está com o texto e está com o cursor parado, o Ctrl F ele vai abrir a caixinha para você digitar o termo que você está procurando. Uhum. Se eu tenho no meu parágrafo uma palavra selecionada, Entendi. eu dou Ctrl F, ele já vai, né, ele está induzindo, eu quero procurar essa palavra no restante do texto. Entendi. Ok? Então, realmente, a forma que ele coloca também não é muito clara, mas como não é a resposta, né? Mas a tua pergunta, então, vamos dizer que a palavra procura tivesse selecionada. Procura. Ctrl F, você vê que está procurando pela palavra procura no restante do texto. Tá. Beleza, obrigada. Vamos lá, vamos seguir. Ó, o Fernando aí se manifestando, né? Padrão elite, para qual? Para qual delas? Para qual das questões aí que você gostou, achou que é padrão? Né? A Roberta acho que errou essa. Qual? Beleza. É que eu só vi o comentário agora, daí eu não associei a qual questão vocês estavam dizendo, né? Mas vou tentar até arriscar, quer ver? O oculto. Oh, legal, né? Beleza. Agradeço ao colega aí, Juliano, pela dica, né? Gostei da dica lá. O ponto oculto, né? Vamos lá. Por falar nisso, por agradecimentos, né? Por agradecimentos. Deixa eu voltar aqui. Nosso amigo Dino também mandou uma piadinha lá no grupo, lá do apartamento 404, que não foi encontrado, né? Foi encontrado. E aí é legal você ver nisso também, ó, né? O humor, né? E como isso já caiu em prova. Por isso que na sequência eu já joguei lá também uma questãozinha que foi aplicada. E aí o cara, pô, como é que alguém vai saber guardar código de erro, pô? Eu acho um absurdo isso cobrar em prova. Saber que o código 404 é página não encontrada. Mas depois que você vê uma piadinha dessa, né? Se cair em prova, o cara lembra. É ou não é? Tá? Como que é? Piada de nerd, né? Que não tem graça, né? Vamos para a próxima. 20. O Mozilla Firefox é um dos navegadores da internet mais conhecidos e utilizados, né? Segundo a pesquisa, é o mais usado no mundo. Considerando a versão 78 desse navegador e a respeito de recursos presentes nele e como utilizá-los, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Os atalhos Ctrl+N e Ctrl+T servem, respectivamente, para abrir uma nova aba e uma nova janela no Firefox. Tá trocado. O Ctrl+N é uma nova janela e o Ctrl+T é uma nova aba. O tá trocado. E aí, quem é que caiu nessa? Quem é que errou essa de bobeira? Porque já vimos isso várias vezes. Se errou, foi de bobeira, hein? Tá errado. Não, tá errado. Aí ficou fácil, né? Vamos lá. 2. O Firefox permite a configuração de proxy. Essa configuração pode ser feita de forma manual ou através de detecção automática. Pessoal, na hora de colocar essa questão, eu até fiquei pensativo, porque para nosso edital, eu falo nosso edital Polícia Civil, né? Quem pensa em fazer PRF, quem pensa em fazer Polícia Federal, cai segurança. E o proxy é um elemento de segurança. Mas, na verdade, é o proxy associado ao navegador. Então, é que nem a navegação privativa, é um elemento de segurança, mas é uma ferramenta associada ao navegador. Então, eu acho que até pode perguntar. Não estaria fora do edital, porque é uma configuração do Firefox. Agora, só para entender, opa, Lu caiu?
Não, voltou. Voltou? Caiu, mas já voltou. Você voltou mais rápido que a mensagem. A mensagem chegou Pois agora. é. Verdade. Vamos lá. Então, é uma cobrança do Firefox, eu acho que é válido. Mas para entender essa questão, vamos entender o que é o tal do proxy. Existe o chamado firewall. O firewall é uma espécie de um filtro, um bloqueio de perímetro, é quando a informação sai da minha rede. E existe uma espécie de filtro interno, né, que a gente chama de proxy. Então imagine, algumas solicitações, alguns pedidos, não tem por que eu dar sequência a ele. O próprio proxy já analisa e fala que essa não é uma página permitida, né? Então você vai configurar, você que tem menor em casa, criança em casa, né? Sobrinho, irmão mais novo, né? Filho. Pô, vou configurar no meu navegador para que o proxy bloqueie o acesso a algumas páginas impróprias. Então, não adianta ele solicitar e quando vier a resposta aí que ocorreu o bloqueio. Não, o bloqueio já vai acontecer na hora da solicitação. O proxy é uma espécie de um filtro interno, Ok, tá? Então, esse está valendo. 2, certo. 3. É possível imprimir páginas da internet no Firefox? Sim, em qualquer lugar é permitido, né? Esse recurso pode ser acessado de forma rápida por meio do Ctrl+Shift+P. Não, Ctrl+P, o simples Ctrl+P. Ctrl+Shift+P é a navegação privativa. Então, errado. Quem está certo? Somente a letra B, fácil. Vamos lá, quarta prova, vamos ver a manifestação dos colegas. Tudo ok? Roberta, beleza, né? Então tá, vamos seguir, né? A pessoa às vezes na pressa ali não vê que está invertido o Ctrl+N e o Ctrl+T, né? E essa pessoa nem sabe, nem lembra, né? Nem lembra disso, tá? Vamos seguir. 21. As mídias de armazenamento de leitura ótica evoluíram bastante nas últimas décadas e possuem hoje diversos padrões. São exemplos de tipo de mídia: CD, DVD, Blu-ray, mídias óticas. Lembra que as memórias são magnéticas, óticas e semicondutoras. Tá aí, 3 exemplos de mídias óticas. A respeito da capacidade de armazenamento do padrão DVD 9, caramba, DVD 9, que possui uma única face de gravação, mas com dupla camada e diâmetro de 12 centímetros, assinale a alternativa que indica corretamente a capacidade em gigabytes desse tipo de mídia de armazenamento. E aí? Esta aí, você sabia ou não sabia? Esta você conhece ou não conhece? Pessoal, por incrível que pareça, o DVD, o CD não, tá? O CD não, mas o DVD, ele aceita, tá? Aqui está o DVD, ó. Ele aceita a gravação em lado A e lado B. O DVD aceita a gravação dos dois lados. É o DVD de dupla face. Mas tem DVDs simples, comum, uma face só. Tem DVD de duas faces e tem DVD de dupla densidade, que ele grava em 2 camadas. Quando é dupla face, eu diria que a face A é igual à face B. O espaço que eu uso em A é o mesmo espaço que eu uso em B, então dobra. Quando o DVD é de dupla densidade, existe uma camada inferior e uma camada superior, como se fosse um bolo, E a camada de cima desse bolo, ela é um pouquinho menor. Então, a camada de baixo cabe 4,7 giga. A camada de 5, ela não vai usar as beiradinhas.
As bordas ela não usa. Então ela é um pouquinho menor, um pouquinho menor. E aí é o que se reflete nessa questão. Se fosse de dupla face, eu diria que a capacidade era 9,4. 4,7 é o de face simples, 9,4 é o de dupla face. Mas como não é dupla face, sim dupla densidade, são duas camadas, a camada de cima cabe um pouquinho menos. Juntando as duas dá 8,5. 8,5. Então, a camada de cima cabe 3,8, a de baixo 4,7. E aí, entenda, existem DVDs que têm duas camadas e duas densidades. Aí seria 8,5 vezes 2. Seriam por volta de 17 GB. Aqui era para ser giga. Tá? É, quase. É ruim escrever aqui, né? Ele preenche ali, vamos ver. Aí. Mais ou menos, né? Tá? Então, o dupla face, ele dobra o 4,7. Então, fica 9,4. O dupla densidade, a segunda camada, ela é um pouquinho menor, 8,5. 8,5. Só que eu tenho aquele que de duas camadas e dupla densidade, aí é 17. Perfeito? Resposta é B de bola. B de bola. Essa é uma questão mais de curiosidades, como eu falo. 22. Julgue o item a seguir a respeito da organização e do gerenciamento de arquivos. No ambiente Linux, os comandos são os arquivos que têm permissão para serem executados. E normalmente encontram-se no diretório MNT. MNT. Tu sabe que o diretório MNT, né, é de montagem, é o diretório de montagem dos dispositivos. Tá? O diretório de comandos é o bin, que é aquele que todo mundo tem acesso, e o SBIN são aqueles que o superusuário tem acesso, mas MNT nem a pau. Então, um tá errado, um tá errado. Se um tá errado, risca aqui. O ruim dessa questão é que tem o todas e o nenhuma. Todas já não é, todas não é, mas o nenhuma ainda pode ser. Vamos para o 2. Comandinho que eu conheço. O comando pwd do Linux possibilita o usuário efetuar a troca de senha. De novo? Não! Troca de senha não é pwd e não é password, é passwd. Vimos isso com uma questão lá em cima. Então, o 2 está errado. Se o 2 está errado, risca. Ainda pode ser a 3 ou nenhuma. 3 ou nenhuma. No Linux, o diretório padrão do usuário é o home/user. E o de aplicativos é o etc/bin. Tu sabe que bin é de comandos, né? Aqui é a parte de configuração. E o diretório do usuário é o home, realmente, mas não é user. É o home e o nome do usuário. Home Mônica, home, né, Lu, home Juliano. Então, está errado. Então, tudo errado, tudo errado. Resposta, letra E. Letra E. Ok? Tranquilo? Vamos para 23. E aí? Considere uma planilha. Ele não desenhou a planilha, tá? Considere uma planilha do Calc de B1 até B4 contendo os valores Jorge, Mariano, Osmar e Vinícius. Considere de C1 até C4 contendo 4, 8, 12 e 16. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da aplicação da fórmula. Bom, vamos montar essa encrenca aí. Vamos montar. Vem comigo. Folha em branco. O que ele quer?
ABC. ABC é a minha planilha. A, B e C. Linha 1, 2, 3, 4. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Ele fala que no B1, acho que vai ser um 3. 3 e aqui um 4. Ele fala que no B1 tem respectivamente Jorge, Mariana, Osmar, Vinícius, ok? E em C1 até C4 tem 4, 8, 12 e 16. Veja só, a função PROC-V, ela tem alguns argumentos, né? Quais são os argumentos do PROC-V? O que eu estou procurando, onde eu estou procurando, o que eu quero trazer e o verdadeiro ou falso. Ok? Na verdade, o que ele está procurando? B2. B2 é Mariana. Estou procurando por Mariana. Ok? Mariana. Onde eu estou procurando? Onde eu estou procurando? De B1 até C4. Veja que o A nem entra nessa parada, o A não tem nada. A procura é feita do B1 até o C4, do B1 até o C4. Onde o B é a coluna 1 e o C é a coluna 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, ó, no que ele quer trazer? O que ele quer trazer? Ele quer trazer a segunda informação. Então, veja, o que ele quer trazer está aqui, ó. Está aqui. Ou é 4, ou é 8, ou é 12, ou é 16. Ok? Com isso, você já risca a letra A. Não tem como trazer 0. Ou ele traz 4, ou traz 8, ou traz 12, ou traz 16. E aí você vê o seguinte. O último argumento é um verdadeiro ou falso. O verdadeiro pode ser representado por 1 e o falso pode ser representado por 0. Qual é a ideia do falso? O falso, a planilha não precisa estar em ordem, não é que não possa estar, ela não precisa. E ela só vai buscar se achar o valor exato. É Mariana? Não. É Mariana? Sim. 1, 2. O que ele vai trazer como resultado? 8. 8. Buscando por Mariana, ele acha e traz a segunda informação. 8. Resposta, letra C. Resposta para essa questão, letra C. Ok? Boa, né? Uma questãozinha de PROC-V, mas uma questão bem light. Bem light. Vamos ver, tinha uma mensagem ali no chat. Deixa eu ver o que o pessoal colocou. Da pegadinha do Ctrl+Shift+P, né? É porque o imprimir é o Ctrl+P. Na pressa, daqui a pouco ela nem vê aquele Shift, né? Só vê que colocou o Ctrl+P, é isso aí mesmo. Ainda acaba concordando. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos para a próxima. Próxima, uma questão de botões, de 1 a 4. 1 a 4. Botões que nós já vimos isso em outras questões. Pincel já foi visto. Aquela lupinha com um lápis já foi visto. O 1 ali é mais tranquilo, é a marca de parágrafo, né? Aquele quadradão laranja, amarelo ali, que de repente o cara pode ficar meio na dúvida. Mas daí você vai ver que faz sentido, faz sentido. Vamos lá. Então ele quer saber, assinale a alternativa que apresenta correta a correlação entre os botões e as ações executadas. 1. Exibir caracteres não imprimíveis. Perfeito. Ativa ou desativa a exibição de caracteres não visíveis, não imprimíveis. Risca aqui, risca aqui. Aqui, 2. Inserir figura? Não. É o localizar e substituir. E a tecla de atalho é o Ctrl+H. Ctrl+H.
Eu vou ficar eternamente lembrando vocês que localizar e substituir é Ctrl H. Ok? Então, acabou a questão, né? É letra A. Letra A. Uhum. Olha o pincel. No Writer eu não chamo de pincel, eu chamo de clonar. Copiar formatação. Clonar formatação. E o outro é inserir notações. Né? Inserir anotações, perdão. Inserir anotações. Deve ter ficado separado aqui, né? Mas é anotações. Que é uma espécie de um post-it, aqueles papelzinhos que você gruda, né? Com uns recadinhos, tá? Tá ali, o 4. O 4. Ficamos ali, 1, 2, 3, 4. Resposta, letra A. Fácil. Vamos para a próxima. Considere o seguinte endereço: https://www.bragancapaulista.gov.br. Só para lembrar os amigos que, desde 2007, fica permitido o uso de caracteres especiais, como C-cedilha, acento. Então, o site poderia ser Bragança com C-cedilha? Poderia. É aceito. Mas não é usual. Está ali bragancapaulista.gov.br. Ao acessar esse endereço, um usuário estará acessando uma página o quê? Sem recurso de criptografia? Olha o HTTPS. HTTPS é hipertexto seguro. Risca. Bom, aí ficou fácil, né? Ó, um é sem e o outro é com. Não pode ser um meio termo. Com pouca criptografia. Ou é com ou é sem. Né? Então acabou a questão, né? Acabou a questão. A resposta é com criptografia. Via correio eletrônico, cadê o arroba? Não é e-mail isso aqui. Com um padrão incorreto ao usar www junto com HTTPS. Pode isso, Arnaldo? Pode, sem problema algum. Tá? Falsa, pois o navegador mostra isso ao colocar HTTPS antes do... Entendi. Tá louco? Tá doido? Né? Resposta letra B de bola. Ok? Resposta letra B de bola. E vai que o endereço, né? Olha só. Tá ali www.câmera.bragança com C cedilha paulista.gov.br, né? Posso usar o C cedilha. Vamos dizer que tivesse C cedilha e tivesse uma explicação assim. Letra F. Trará o erro 404 porque endereços de páginas não podem apresentar o C cedilha. Não, pode sim. Mas é claro que teria que existir o endereço, tá? Teria que existir o endereço. E para a pessoa publicar usando C cedilha, ela tem que ter também a publicação do sem o C cedilha, tá? Ela tem que publicar 2 endereços. Perfeito? Então aqui para nós, resposta letra B e fechamos a nossa 5ª prova. Vamos para a última do dia. Ok? Tranquilo? Dúvidas sem mistério? Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima então. Atualmente, na configuração de microcomputadores e notebooks, tem crescido o emprego de um dispositivo de armazenamento de dados que possui a característica listada a seguir. Olha só. 2 características desse dispositivo que vem sendo usado. São dispositivos eletrônicos fabricados a partir de chips de memória flash. O mesmo tipo utilizado na fabricação do pendrive, não contendo componentes mecânicos como disco rígido. Você já sabe, está falando do SSD. Né? São utilizados no armazenamento de dados, apresentam a maior velocidade e, em consequência, melhor desempenho. Bom, beleza, é SSD. A sigla pelo qual é conhecida a tecnologia, nada de VPN. VPN é um tipo de rede privada, Virtual Private Network, tá? Então, é BCOD. Então, sigla, a tecnologia conhecida e as 2 capacidades de armazenamento nominais, tá? Tecnologia de conexão. Como é que eu conecto um SSD? Olha,
Se é um SSD externo, eu tenho, assim como eu tenho HD externo, eu tenho um SSD externo. Se é um SSD externo, eu conectaria via USB. Tem USB na parada ali? Não tem. Se é um SSD interno, eu vou conectar via porta SATA ou serial ATA, que é uma porta rápida. Ok? Até porque a HDMI é uma porta de vídeo para você ligar um monitor. Então, ó, SSD e SATA, ou é B ou é C. Quem vai definir agora é a capacidade. O que ele fala? Apresentam duas capacidades de armazenamento nominais usados na comercialização desse dispositivo no Brasil. São respectivamente o quê? Você tem SSD de quanto? 4 e 64 mega? Não, pô. Nem pendrive você acha com isso. É muito pouco. Isso é muito pouco. Então, hoje está na ordem de alguns gigas, né? Ou até mesmo alguns teras. Se tivesse 1 tera, 2 tera ali, estaria valendo. Mas o popular, 300, 400 giga. Resposta é letra B de bola. Ok? Letra B de bola. Boa. Fácil essa. Vamos para 27. Julgue o item a seguir a respeito de organização e de gerenciamento de arquivos. No Linux, o diretório padrão de usuário é o home. Nesse diretório, o usuário tem permissão de escrita, de execução e de leitura. Olha, no diretório home, não. No diretório dele que vem a seguir. No diretório home/Márcio, no Márcio eu consigo ler, gravar, aí bem, mas no home não. Então, item 1 errado. Item 1 errado. Aqui é uma questão de interpretação, ok? No Linux, o diretório padrão do usuário é o home. Todo usuário está ligado ao home, ok? Neste diretório, qual diretório? No diretório do usuário ou no diretório home, que é o padrão? No home. O usuário tem permissão de escrita? Não. Então, 1 está errado. 1 está errado. Vamos para o 2. O comando cat está na hora do gato. O gato é utilizado para organizar em ordem decrescente o conteúdo de um arquivo texto. Não. Né? O cat é para ver o conteúdo de um arquivo. Se eu quiser, eu posso dar um sort, um ordenamento nele, né? Mas o cat não. O cat é só para abrir e ver o conteúdo de um arquivo. 2 errado. 2 errado. O comando diff não é df. Df a gente viu lá que é para ver, né, o quanto tem de espaço livre e um disco rígido. Aqui é diff. Diff. É usado para comparar arquivos de texto. Ver a diferença entre 2 arquivos. Perfeito, perfeito. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Ok? Vamos ver o pessoal aqui que se manifesta aqui. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pergunto que a gente está indo já para os finalmente, né? Estamos finalmente, estamos na questão já, faltam 3, estamos na questão 27. Tudo ok? Legal, Juliano, boa. Professor, fala de novo ali a número 1 ali do home ali, por favor. Ah, tá. Vou lá para o quadro em branco, que é mais fácil a gente desenhar, tá? O que fala o item 1 ali? No Linux, o diretório padrão do usuário é o home. Na verdade, todo diretório de usuário está ligado ao home. Né? Então tá aqui /home/Fernando. Perfeito? Então realmente, né, o diretório padrão de usuários é o home. Todo usuário está ligado ao home. O Juliano, a Mônica, todos, tá? A Roberta, todo mundo ligado ao home. Só que ele fala o seguinte, nesse diretório, e quando ele fala nesse é qual? Nesse aqui, o do usuário, ou nesse, o home? Ele está se referindo ao home. Então, né?
O diretório padrão do usuário é o home. Nesse diretório, no home, o usuário, o Fernando, o Juliano, tem permissão de escrita, execução e de leitura. Não. Não. Esse não é um diretório para você alterar, mexer dentro dele. Não. Você vai alterar naquele que é criado a partir dele. A partir daqui é teu. A partir daqui é teu. Para trás, não. No home você não tem essa liberdade. O único que tem liberdade aqui no home é o superusuário, é o root. É o root. Ok, Fernando? Tranquilo. Dino mandou lá tudo certo também. Boa, boa. Então vamos para a nossa questão de planilha. Planilha. Um gerente de vendas elaborou uma planilha mostrada na figura que tem as vendas realizadas pelos seus vendedores no último mês. Essa planilha foi elaborada com auxílio do Calc e sua configuração padrão. Tá aí as vendas, o nome e o sobrenome. Né? Menor venda, maior venda e média de vendas. Como é que eu descubro a menor venda? Não é a pergunta, tá? Não é a pergunta. Mas como é que eu descubro a menor venda? Tem duas maneiras. Tem a função mínimo, aí seria mínimo, abre parênteses, A2, 2 pontos A6, acabou, porque o mínimo é o menor de todos. Ou eu poderia usar a função menor, A2, 2 pontos A6, ponto e vírgula 1, porque na função menor eu tenho que dizer qual menor eu quero. Tá? Mesma história para o maior, é máximo ou maior. A função média, sem graça, né? Média de A2 até A6, calcula a média. Tá, mas isso não é o alvo da questão. O alvo da questão está aqui, ó. Sabendo que o gerente de vendas introduziu a expressão PROC-V, o que ele está procurando? C10. C10 é quem foi que vendeu mais aqui. Quem foi que teve a maior venda? Aonde ele está procurando? De A2 até C6. De A2 até C6. Perfeito? Lembrando que se ele está procurando o A2, a procura é feita no A. A procura é feita no A. No A. A é a coluna 1. B é a coluna 2. E C é a coluna 3. O que ele quer trazer? A segunda informação. Então, ele quer trazer o nome da criatura. O nome. Tá? Falso, quer dizer que não precisa estar em ordem, e realmente não está em ordem. Não está em ordem. É 14.500? Sim. Sim. Se sim, traz o que? A segunda informação, que é justamente o nome de quem? Do vendedor que vendeu mais, que é o Armando. Armando Santana, ok? Vai trazer só o nome, né? Se ele quisesse trazer a terceira informação, traria Santana. Mas como ele quer a segunda, traz Armando. Armando. Beleza. Resposta ali, letra A. Ok? Dúvidas aí? Beleza. Então vamos para a próxima. Professor, Fala aí. eu fiquei com uma dúvida na outra função que o senhor comentou, do menor. Tá. Eu colocaria A2 até a menor, A2 até a 6, ponto e vírgula, aí para indicar o menor eu colocaria o primeiro, daí o número 1 menor? Sim, Isso? sim. Ah, O tá. objetivo é, que menor você quer? Eu quero o primeiro menor. Primeiro menor, Isso. tá. Ou o primeiro maior, né? Beleza. Então é sempre Tá. uma posição com relação a essa grandeza que você quer. Que é o maior ou o menor? Então, tá bom, então. Obrigada. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos para a próxima, hein? Legal. A respeito do LibreOffice Writer, é correto afirmar que, ao utilizar o botão, que botão é esse? O usuário poderá inserir uma tabela com duas colunas, criar um índice remissivo, não, ativar ou desativar marcadores ou ativar ou desativar numeração. Numeração. Marcador é bolinha, quadradinho, triângulo. Agora, letra A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, números romanos é
numeração. Numeração. Resposta, letra D de dado. Eu trabalhei ontem, numa turma da Polícia Militar. Ok? Que o editor é parecido. A única diferença é que para eles cai mais o Windows 10, tu vê, né? Polícia Militar cai mais o Windows 10. E são 7 questões, né? Então, de repente, né, tem uma cobrança a mais aí de um ou outro tópico. Mas tinha uma questão lá, na parte da Polícia Militar, que era justamente sobre marcadores de numeração. Aonde está isso? Tem o botão, mas tem o menu. Em qual menu você vai para adicionar, para inserir marcador em numeração? E aí, quem responde essa? Em que menu eu vou para inserir marcador em numeração? Ferramentas, talvez? Não, ferramentas não é. Já foi, deu palpite. Vai lá, próximo. Ninguém quer falar, hein? Então, não inserir. Inserir, não, você já falou 2 vezes. Não. Então, não inserir. Inserir é sugestivo. Mônica, isso está lá no menu que você tem que conhecer de cabo a rabo, é no formatar. Formatar caractere, formatar parágrafo, formatar página, formatar marcadores, numeração. É no formatar. Ó, ontem o pessoal... Vou colocar bem grande aqui. Da Polícia Militar também errou essa, hein? Também errou essa. Ok? Então você vê que é uma questãozinha sacana, né? Temos que rever algumas situações. Tá? Boa. Vamos lá. Então aqui para nós, não pergunta onde é que é, né? Só perguntou do botão, o que é o botão? É o ativar e desativar a numeração. Vamos para a nossa última questão do dia. No Outlook 2010, após receber uma mensagem com anexo, o usuário utiliza um recurso lá do grupo Responder, da guia Mensagem, para enviar a mensagem recebida para quem não estava originalmente no campo para ou com cópia. Ao utilizar esse recurso, os anexos que foram recebidos com a mensagem original são automaticamente anexados na nova mensagem. Ó, aqui está a dica legal. Quando você responde para alguém a mensagem, o anexo não volta. Quando você responde a todos, o anexo não volta. O que eu tenho é o encaminhar. O encaminhar serve para quê? Para eu encaminhar para um terceiro que não estava na mensagem original, né? Então eu vou em encaminhar. Resposta, letra D de dado. Show? Então, eu acho que o segredinho aqui foi quando ele falou do anexo. Ali ajudou bastante. Certo, pessoal? Resposta D de dado, nossa última. Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pendência? Bem. Tranquilo, prof. Eu diria que essa foi a nossa... da nossa turma aqui, Elite, a primeira experiência do EAD, né? Do EAD. O que vocês acharam, né? Pode mandar no grupo lá depois, vamos discutir, vamos ver o que de repente a gente pode melhorar. Uma coisa que eu sei que tivemos problema foi essa gravação, essa interrupção uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Isso ficou chato, mas agora com a versão paga isso não tem mais, tá? O máximo que a gente faz ali é o intervalo, mas o intervalo continua a sala aberta, só voltando depois de um tempo, ok? Mas isso não haverá mais esse problema. Então, se essa foi a parte ruim da aula, estou feliz, porque o resto só foi coisa boa, então, tá? Espero que tenham gostado, foi um prazer ter visto vocês novamente. Deixa eu ver, tem umas manifestações aqui no bate-papo. Preciso estudar mais o Writer. Tem que. De repente, vamos caprichar um pouco mais em questões de Writer aí para relembrar alguns assuntos. Certo? De resto, tudo bem? Tudo ok? Finalizamos a nossa... Vamos seguir o nosso cronograma, né? E aí, próxima aula já está marcada lá. Eu mando para vocês dessa mesma forma, Lu. Eu mando a questão e no dia eu mando o link da aula da sala que eu abri. Perfeito? Tá, joia. Obrigada. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais, Mônica. Juliana. Beleza, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Roberta. Até mais. Até. Cadê a Rô? Tô aqui.